Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje nós teremos mais uma live, onde nós vamos estar conversando sobre o tema explante de silicone. Tô aqui só fixando, gente, o nome da live. Sejam bem-vindas. Gente, é tão gostoso estar aqui toda semana com vocês, que eu sinto falta, né? Eu acho que demora para chegar a outra semana, porque esse bate-papo sempre é muito enriquecedor. E mesmo eu tendo explantado, sempre me ajuda, porque o que o outro conta da vida dele também faz com que eu identifique sintomas em mim, consiga compreender também o meu processo e também me dá informação para que eu possa compartilhar com vocês em posts, né, no privado, porque muitas pessoas me procuram, né, procurando ajuda. Então assim, nossa, eu fico muito grata de ter essa oportunidade de estar aqui toda semana com vocês. Então, hoje nós teremos a participação da Ferracina e ela é uma querida, eu conversei algumas vezes com ela no privado, então eu convidei ela para compartilhar a história dela com a gente. Então eu vou enviar aqui um convite para ela. Enviei, agora é só aguardar ela entrar, gente. Sejam bem-vindas. Olha lá, que ela já entrou rapidinho. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Que delícia Ai, receber você aqui. obrigada. Feliz, né, em compartilhar esse momento agora livre, né? De tudo que a gente vai compartilhar, que a gente vai entender o porquê de tanta felicidade. Bem isso. Gente, eu queria dar um aviso agora, bem no comecinho, porque hoje eu decidi fazer a live aqui da clínica. Não estou com os meus... Esqueci agora o nomezinho aqui. Fones. Meus fones, e tem uma furadeira no andar de cima. Então, assim, espero que não incomode, mas tem um barulho aí chatinho. Não sei se dá para ouvir, Ferracina. Sim, tá tranquilo. É, tá tranquilo? O barulho não tá incomodando? Então, vamos lá. Ai, gente, Ai, que lindo o fundo. queria... Não, Então, só para dar... conta pra gente um pouquinho, assim, eu tenho sempre pedido para as meninas, assim, contar, assim, como é que você colocou a prótese, né? O que te levou a esse movimento, né, de aumentar as mamas? Então, se você puder ir contando um pouquinho essa história, como ela foi acontecendo. Sim, boa noite a todos que estão presentes, que vão passar aí por essa live tão importante. Agradeço, né, esse espaço. Te parabenizo também por dar espaço para essas mulheres, né, que passam aí por essa jornada que não é fácil, né? A minha jornada começou há 4 anos atrás. Eu tive 3 gestações, né? Tudo cesárea. Então foram três, cada ano, né? Meus filhos são tudo próximos, assim. Tive o Miguel, que está com 12 agora, a Ana, né? Que foi com o Papai do Céu. Depois de um ano, a Luísa. Então foram 3 gestações em menos de 4 anos. E eu fiquei com diastase, né? Acho que é assim que pronuncia. Isso. Que cada um fala, né? Tem uma pronúncia. Eu fiquei com muito, assim, quase 5 dedos. Quando o médico viu, ele ficou assim, apavorado, porque realmente estava destruído o meu abdômen. Como eu já tinha feito também cirurgia para retirada do ovário, então seriam 4 cirurgias. Aí colou, teve aderência, né? E foi acontecendo muita coisa, desenvolvi a hérnia devido a essa diastase. Então, a minha cirurgia em si não foi por estética. Eu queria resolver a questão de tudo isso que tinha acontecido comigo. E a mama, né, eu tive vários cistos, ficou diferente o tamanho de uma, que eu só conseguia amamentar em uma mama. E aí eu aproveitei e fui resolver, né, diminuir a mama. Na verdade, eu nem fui aumentar, eu diminuí
coloquei uma prótesezinha assim, bem pequenininha, só para dar uma sustentada ali, né? E só que eu não imaginava, assim, nunca tinha escutado falar sobre isso e não fazia ideia do que isso poderia causar em nosso corpo. Então começou por isso, assim, nesse processo de autocuidado mesmo. Pois é, né? E a gente acaba entrando realmente nesse processo, muitas vezes sem ter ideia, na grande maioria das vezes, né? Sem ter ideia dos riscos que a gente está correndo, né? E depois Sim. percebe, ou quando a informação chega até nós, às vezes ainda é muito tarde, né? E você ainda está sendo um processo rápido. Você falou 4 anos, é isso? 4 anos, mas o meu corpo, ele reagiu muito rápido É. ao corpo estranho, assim, porque a gente, acho que com 7 dias, eu já comecei a necrosar o abdômen. Então, começou tudo ali, né? A resposta do corpo. Eu fiz exame de alergia, remédio. O meu médico, ele me acompanha desde o início, assim. Eu fui uma benção, assim, né? Em saber escolher também a equipe, eu acho muito importante no pós por isso, porque a equipe do meu médico, eles ficaram o tempo todo comigo, ele o tempo todo comigo, então me ajudou muito nesse processo que eu vou até mencionar depois. Mas assim, com 7 dias eu já desenvolvi essa necrose no abdômen, e a gente tentou todos os tratamentos possíveis de remédios, de hiperbárica, eu fiz mais de 30 sessões de hiperbárica, nada funcionava. E toda vez que eu cortava, porque eu tinha que fazer vários procedimentos, né? Então toda vez que eu cortava meu corpo, eu reagia. Pena que eu não consigo compartilhar as fotos aqui, mas eu ficava toda inchada, toda empolada, deformada, meu corpo todo, era um sofrimento terrível, assim, parecia que eu estava toda queimada. Sensação que eu tinha, só de falar eu me emociono, porque foi um processo muito sofrido, não só para mim, mas para toda a minha família, né? Meus filhos, meu marido, minha mãe. E assim, aí todo mês eu tinha que voltar lá para ele corrigir toda a abdominoplastia, eu fiz ela total, né? E aí deu essas várias reações no ponto, então eu tive que voltar lá. Então foram 9 meses sendo cortados e 9 meses reagindo. E fazendo vários exames, não acusava nada. E aí a gente pensou no fio, pensou em luvas. Eu fiz me revirar pela vez e ninguém descobriu o porquê. Eu fiquei 9 meses com essa ferida, foi enorme assim no meu abdômen e não fechava, entendeu? Então deixei. Aí começou a doer a mama. Fui mexer na mama porque também deu, acho que a reação começa a dar uns nódulos em volta da gordura, que é onde o corpo começa a querer expulsar aquele fio, né? Então, assim, toda vez que eu cortava, necrosava. E a gente foi nesse processo, foi só o ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia que eu não mexi, que eu não podia ir, foi o ano mais tranquilo para mim, porque realmente fazia sentido, porque eu desenvolvi uma doença chamada pioderme gangrenoso, é raríssimo. Eu não conheço ninguém, eu estou procurando na internet alguém que tenha e eu não consigo achar. Então, assim, essa questão do explante eu descobri há 5 meses atrás. Eu não sabia também. Comecei, alguém me indicou, não lembro quem, aquela página também, do explante, e eu fui sabendo de casos, que foi através dali que a gente se conheceu, né? Mas não não conseguia ninguém que tivesse, assim, ninguém próximo, um amigo, todo médico que eu ia, ninguém falava que conhecia. Então, assim, a pioderme gangrenoso foi a que mais me fez sofrer, porque é assim, tudo que você corta, necrose. Então, às vezes, assim, um cortinho que eu ia fazer, meu corpo reagia. Ela é muito agressiva, né? Eu desenvolvi 3 doenças autoimunes. E ela é a quarta, e tem uma doença de base, que é dela, que ela não é uma doença autoimune, ela é desenvolvida, ela é tem uma base, uma doença de base que ainda não foi descoberta, né? Que desenvolveu essa, que foi a pior de todas, assim. Então, assim, em 2020, o ano passado, eu tive o Covid, eu tive que ficar internada. Imagina, com tanta doença autoimune, tanta coisa, imunidade baixa. Fui ficar com uma amiga no hospital, peguei Covid, ela estava, eu não sabia, peguei Covid e fiquei internada. Nisso, eles deixam a gente de bruxo, eu esqueci o nome agora, 48 horas. Pronado? Isso, eu fiquei pronado 48 horas. E isso inflamou minha mama, mas eu não podia encostar já na mama devido a esse problema todo. Então,
Liguei pro meu médico e falei, não tô conseguindo encostar. Eu sentia vontade de eu mesmo rasgar e tirar o silicone de tanto que aquilo doía. Devido também já estar machucado ali. E eu ainda, né, 48 horas daquela forma. Liguei para ele e falei, esquece o abdômen, vamos resolver a mama. Fui resolver a mama, necrosou novamente. E aí foi aonde eu procurei uma infecto, um amigo do meu irmão. Eu já estava assim, gente, desesperada. Eu tinha feito uma oração um dia antes de tudo, de 4 meses antes de tomar a decisão, né? De ir na infecto. Eu tinha feito uma oração falando com Deus. Eu falei, eu não aguento mais. É um processo muito difícil, porque eu já não me movimentava. Tinha um ano que eu não conseguia pentear cabelo, tinha um ano que eu não conseguia andar da minha sala para a cozinha. Praticamente assim, 4 anos nisso, mas o último ano piorou muito, né? E sem acompanhar meus filhos na escola, aí começou a vir a questão psicológica. Eu tentei ser forte assim o tempo todo, porque eu percebia que quando eu mudava o meu humor, da minha família toda, então, assim, envolve todo mundo. Então, eu falei, eu preciso passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Então, o meu emocional eu tentei controlar o máximo possível, e mesmo assim o meu corpo reagia dessa forma, porque o corpo da gente fica lutando 24 horas contra essa coisa, né? Esse corpo estranho. Então já não tinha mais energia, eu não conseguia, eu tinha que escolher. Primeiro, eu tinha que escolher com que eu ia gastar minha energia durante o dia. Era escovando, penteando cabelo, passei uma semana já sem pentear cabelo, que embolava tudo. O meu cabelo agora tá natural, mas meu cabelo cacheou. Eu tenho foto, é lindo, eu amo cabelo cacheado. Ele tá voltando agora, não sei por que, se mudou hormônio, alguma coisa. Ele voltou, ele sempre foi ondulado. Assim, eu fiquei com o cabelo bem cacheadão mesmo. Unhas, pele. Então, assim, foi muita coisa nesse processo. Mas eu vou deixar você falar e na medida que você for perguntando, eu vou respondendo, porque para não ficar confuso. Na verdade, eu estava aqui com a minha concentração no máximo, né? Porque eu estava aqui pensando, nossa, que sério sua vivência, né? Sua experiência ela é bem importante mesmo para ser compartilhada. Eu nunca ouvi falar realmente nessa doença. E aí eu fiquei Sim, pensando, é rareza. quando você fala que tem uma doença de base, né, dela, não pode ser a própria doença do silicone em si, que também ainda é meio desconhecida? Exatamente. É o que foi aonde eu cheguei, né? A conclusão, assim, porque não se descobre, né? Então, assim, é, eu só descobri essa doença porque eu não aguentava mais. Tinha muita gente intercedendo por mim, porque foram 4 anos, assim, pensa no sofrimento, 4 anos, sem conseguir trabalhar, porque eu não tinha força, tudo me cansava, tudo doía junto, eu acordava assim, eu chorava ao pisar no chão, uma dor assim, ó, nesse osso, que eu não conseguia dormir, eu tive problema para dormir, né, a apneia do sono, paro de respirar, não sei quantas vezes por noite, acordava cansada, mas ainda, de tudo isso ainda desenvolvi isso, a apneia. Então tudo você pode imaginar que tenha, a não ser a depressão, que eu consegui controlar, graças a um presente, que eu sou palhaça. Então, assim, a ferracina, ela foi um antidepressivo nesse processo, porque eu usei muitas técnicas, né, que a gente usa da palhaçaria, então me ajudou muito nessa questão. Então, de tudo que está escrito ali, a única coisa que eu não tive, eu acho que eu estava começando a desenvolver foi no último ano, porque estava realmente muito pesado. Mas, assim, aí eu tinha feito essa oração, né, já mandei mensagem para alguns amigos, e tem um grupo dos meus irmãos com a minha mãe, mandei mensagem para meus irmãos, falei assim, olha, não estou aguentando mais. Eu vou fazer uma oração que Deus fala que a gente precisa orar e agir. Eu vou fazer uma oração de fé, né? Porque eu sempre tive muita fé. Vai ser um dos meus maiores atos de fé depois que eu entreguei minha filha a ele. Eu falei, Deus, a minha vida sempre foi tua. Eu não nasci para ter uma vida dessa. A minha história é tão extraordinária, eu vou terminar assim, em cima de uma cama, atrofiando, porque eu não tinha força para pegar nada, sabe? Que tudo dava choque, meus braços não conseguia movimentar, era só assim, ó, daqui para baixo, assim, bem, bem de leve. Então, falei para eles, vocês vão fazer o seguinte, eu não quero mais que intercedam por mim, eu quero que vocês orem e peçam para Deus fazer a vontade dele. Por quê? Eu vim para cá para servir, essa é a minha missão. Se eu não estou conseguindo servir, eu entendo que minha missão aqui acabou, e tá tudo bem, eu já estava assim, entendeu? Entendendo que se eu tivesse que eu ia feliz, porque
meu propósito de vida teria acabado se eu não conseguisse mais servir. Orei à noite, mandei mensagem, meu irmão veio aqui, meu irmão mais novo, fez uma oração linda e pegou na minha mão e falou, a gente vai resolver. Aí, quando chegou a noite, ele ligou para um amigo dele, que é médico, nada a ver na área, ortopedista, e o mais engraçado disso tudo, doutor Ricardo, né? O mais engraçado disso tudo é que um ano antes, eu tinha tido um sonho que esse amigo do meu irmão estava vindo aqui na minha casa e eu sofri um acidente de carro, ficava desacordada, era até em frente uma ótica de um amigo meu ali, quando eu fazia a rotatória, esse carro capotava e eu morria. E aí ele falava assim, nossa, é amiga, é a irmã do meu amigo, deixa eu fazer os primeiros socorros. E aí eu vendo tudo aquilo, já fora do meu corpo vendo tudo aquilo. E aí ele me trazia de volta. Quando ele sentou na mesa da minha mãe, isso foi um dia depois da oração, tudo começou a acontecer. Ele sentou na mesa da minha mãe, a primeira coisa que eu falei para ele assim, você vai fazer parte da minha cura. Deus há um ano atrás me mostrou todo esse processo, que você faria parte da minha cura, que eu ia, né, ter... Aí ele ficou meio assim, não sei, né, a questão da crença, das coisas, mas falei antes, né, expliquei. Aí ele falou, vou te indicar uma amiga, doutora Melissa, que é, assim, infectologista, ela vai te ajudar, ela é muito experiente. Fui nela. Quando ela olhou para mim, uma semana, acho que eu consegui marcar em uma semana, ela falou, eu sei que você tem. Já entendi o seu caso. Eu só preciso que você faça uma biópsia para eu confirmar de pioderme gangrenoso. Acabou. Ali já fui para reumato, a reumato começou a me virar também do avesso e foi descobrindo todas essas doenças, tudo por quê? Uma oração, entendeu? Então, assim, eu agi, eu falei, Deus, eu não aceito mais essa situação, tá ficando difícil para mim. Descobri coisas que em 4 anos eu fiquei tentando conseguir, revirando, procurando médicos, ninguém entendia. Descobriu a síndrome de Asma, em 3 meses que eu tinha descoberto, teve que tirar com urgência, porque eu já estava assim com todos os sintomas, confusão mental, já não andava sozinha. Tem minha amiga Lídia, ela estava me acompanhando em todas as consultas, porque o médico falava alguma coisa, dava 5 minutos, eu já não sabia mais de nada. Reunião dos filhos, falava alguma coisa, já não sabia. Meu marido, comecei a queimar coisas em casa, então já estava perigoso eu ficar sozinha, de tão desnorteado que eu já estava, assim, meu corpo já estava ao ponto de dar um colapso, né? Então eles fizeram a cirurgia, meu médico tentou agilizar o processo e fez o explante. Vai fazer 1 mês agora, no dia 17, e assim, sou outra pessoa, gente, outra pessoa. Quem me vê nas redes sociais, que eu não conseguia, eu falava assim, gente, eu não consigo falar, minha voz era baixinha, eu falava, gente, eu não tinha vontade de ver ninguém, sabe? É terrível, assim, não foi uma boa experiência. E como foi assim? Você fez o explante? E como que ficou essa questão do corte, né? Porque você falou que tudo que corta, necrosava. Então, como que foi? Ah, Cortou? boa. Foi a recuperação? Então, a recuperação foi assim, eu tenho uma equipe comigo, né, devido a essa questão, porque é uma doença muito rara. Então, meu médico cirurgião entra em contato é tudo assim, né, tudo muito bem planejado antes. Então, eu tive que fazer, ela me passou uma quantidade de corticoide, eu ganhei muito peso nesse processo, porque eu já estava fazendo o tratamento das necroses, que ela, como ela descobriu que era pioderme, só fecha com isso, não tem outro tratamento, a não ser com isso. Então eu ganhei, assim, 10 quilos em uma semana, no primeiro tratamento. Então toda vez que eu tomava um ciclo, era 10 quilos a mais. E aí eu fui controlando isso, né, com a alimentação. Então no último ciclo, ela falou assim, Ana, a gente vai tentar, não é certo. Eles não têm resposta para isso, quase ninguém conhece essa doença. Então, assim, eles falaram assim, a gente vai tentar, porque vamos tentar, vai dar certo. Então fui assim, pensando, né? E aí eu tomei um dia antes, um dia depois, um ciclo muito forte, e na mesa de cirurgia também aplicaram. Então eu já tenho que ter no meu cartão, né? Eu sofri um acidente, alguma coisa, se eu for para o hospital, precisa saber que eu tenho isso, porque se me cortar, vai necrosar. Então você imagina uma doença, um corte, né, tão grande desse, uma abdominoplastia com. Eu fiz em T, né, a mama, para poder diminuir.
Então, assim, é muito grande. A chance de necrosar estava muito grande. Novamente ele fez, né, o corte em T, assim, todo mundo muito tenso, mas deu certo. A medicação surgiu o efeito, creio também, claro que já estava nesse meu processo, né, de encerrar esse ciclo. Então, assim, estou sendo acompanhada, eu já comemorei nas redes sociais, conversei com alguns amigos, porque foi uma vitória muito grande, porque em 4 anos sendo cortado e 4 anos necrosando, então, assim, realmente, essa médica, eu falo assim, ela não faz ideia, eu já tentei falar para ela em palavras, tudo assim, uma atitude dela, sabe? Uma coisa assim, eu vou no seu caso, eu vou descobrir, eu só vou sossegar quando eu descobrir. Então, assim, eu chorava, eu falava, você tem noção que eu fui em vários médicos, dermatologista, tudo você imaginar, nutricionista, tudo assim, tudo reumato, alergista, ninguém sabia, ninguém falava assim, não, eu vou pegar e vou. Ela não, ela falou, só libero você, só larga sua mão quando a gente descobrir o que é isso. Então, assim, conseguiu chegar a isso. Eu queria que tivesse alguém assistindo, alguém que tenha passado por isso tudo, porque eu não conheço ninguém que tenha a pioderme, né? Então, assim, é uma doença muito sofrida. Se tiver alguém que assista, né, depois, que estiver assistindo ou que vá vir assistir a live, que me procure, porque realmente, assim, eu sei um caminho agora, então, às vezes a pessoa pode até pular etapas aí de sofrimento, que quando a gente já sabe o caminho, a gente consegue ajudar. E essa médica é um anjo, eu não estou conseguindo ler os comentários. Mas, assim, foi através de uma decisão da médica também. Eu só vou largar você quando eu descobrir. E realmente foi difícil, porque doença autoimune, que você falou, tem gente que com 10 anos vai passando muitos anos ali, a pessoa já, né? E o meu acho que foi tão intenso que em 4 anos, foi se diagnosticado, né, com a síndrome de Asma. Nossa, que história. Você é uma vencedora mesmo, né? E assim, Sim, como a nós menina, somos. eu não sei quem é que comentou, porque eu tô sem óculos, tem que pôr óculos, mas aí reflete, né? Fica ruim. Mas Sim, um anjo que caiu na sua vida naquele momento, foi, né? Para te foi. resgatar. Uhum. Foi, aí a semana passada foi até o Shabá do meu irmão, não estava saindo para lugar nenhum, porque a minha imunidade é muito baixa. E aí momentos muito especiais, assim, eu me dava esse prazer, porque eu falava, gente, eu não sei quanto tempo, ninguém sabe, né? Mas a gente, quando está passando por esse processo, a gente acha que a gente vai dormir e não vai acordar mais, porque não tem energia, o seu corpo não consegue. Então você tem que lutar com a mente o tempo todo. Eu vou conseguir, eu vou passar, eu vou vencer, porque senão realmente eu acho que você não acorda, porque o seu corpo não tem mais força. Aí eu encontrei ele lá, peguei na mão dele e falei assim, doutor Ricardo, você não faz ideia, eu não te falei que você ia fazer parte desse processo? Né, que ia vir a cura e tal, e deu aquele sorriso assim. Então deve ser muito satisfatório para um médico, né, saber que ele alcançou o objetivo dele ali, que é lutar pela vida, né? E o meu médico também, a equipe dele toda assim, muito. Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, vai fazer uma cirurgia, estuda muito, procura saber sobre a equipe, procura saber como esse médico age quando dá alguma coisa. Eu sou o primeiro caso do meu médico, ele é cirurgião há mais de 20 anos. Ele falou assim, ele nunca perdeu, né, uma vida e ele nunca tinha passado também por isso. Então, assim, eu vim para tirar todo mundo da zona de conforto. Eu já nasci. Que cidade que você fez o explante? Oi? Vitória, Espírito Santo. Que Foi o cidade que você fez? mesmo. Vitória. Vitória, Vitória. eu moro em Vitória, Espírito Santo. Foi o mesmo médico, né? É raro ter um médico que faça também isso. Por todo mundo que eu estava conversando, os médicos não fazem, né? Não, sempre arruma alguma coisa. Doutor Júlio, vou falar o nome dele aqui, porque ele foi um anjo, o doutor Júlio Riva. Gente, vocês não fazem ideia o diferencial que esse homem é. A conduta dele, o pós, foi tudo assim. Muitas mulheres me procuram agora para conversar, né, devido a tudo isso, querendo fazer o explante com ele, eu indico, né, ou querendo até mesmo colocar o silicone, já sabendo assim, por ter uma segurança nele, né? Mas assim, tem muitas mulheres tendo problema e querendo fazer o explante. Então, eu
indico assim, muito a equipe dele, porque eu podia mandar mensagem meia-noite, ele estava ali pronto para me atender, a equipe dele. Então, assim, eu acredito que essa questão emocional, quando o médico é preparado, ele ajuda muito, né? Uhum. Porque senão, gente, só quem passa sabe o peso que é. Eu vi várias indicações no nome dele no grupo do Silicone, no Facebook. Porque algumas meninas de Vitória andaram me perguntando e eu fui lá dar uma pesquisada. Então, dá para ver que ele é um Sim, médico bem conceituado, realmente, ele assim. é, muito, Uhum. muito. Eu não abria muito isso, porque assim, eu não queria ganhar seguidor, às vezes as pessoas colocam, pensam assim, entendeu? Eu queria mais abrir isso, tudo que eu fiz, que eu postei, que eu compartilhei, para honrar a vida das pessoas que estiveram ao meu lado e também para mostrar, né, que se está difícil, vamos procurar um médico certo, vamos procurar uma equipe. Eu estou aqui disposta também a ajudar essas mulheres, né, assim como você tem feito, porque a gente sabe que a gente não passa nada, não existe nada por acaso, aqui tudo tem um propósito, né? Então, assim, é procurar ajuda no lugar certo, sabe? Se o médico está saindo fora, saia fora dele também, porque senão vai ser 3, 4 anos da vida da pessoa ali perdida, né? Sem saber. No meu caso, é porque não foi falta de interesse, não dele, né? Mas eu acredito que de outros médicos, sim, que se eles quisessem ali estudar o caso, ir atrás, assim como essa doutora Melissa fez, teria descoberto, né? Uhum. Então, assim, eu tinha que passar por esse processo, porque foi coisa assim de 3 meses, tudo foi desenrolando, um remédio que eu tomei, né? Uma oração, tantas orações, quando eu tomei a decisão, então, assim, tudo, para tudo existe um propósito. E me diga uma coisa, depois do explante, então hoje você está com quanto tempo mesmo de explante? Eu vou fazer 1 mês semana que vem. Um mês. E como você está se sentindo no pós-explante? Olha, quando eu tirei já, assim, que eu cheguei em casa, que eu tirei toda a glândula mamária, né? Eu praticamente tô sem minhas duas, a mama, assim, né? O meu medo era de perder a auréola, de necrosar de novo. Então, assim, graças a Deus não aconteceu. O doutor Júlio, ele pegou, tirou do abdômen, né? Para não ficar sem nada, porque era só a pele que eu tinha. Ele colocou 100 ml em cada mama. Então, ainda estou nessa questão da recuperação devido ao enxerto de gordura que eu fiz, né? Mas foi super tranquilo, eu não tive reação da anestesia que eu sempre tinha, eu não tive essas reações na pele, que eu saía já todo inchado, o olho cheio de bolha, o corpo cheio de bolha, em volta da cirurgia ficava tudo cheio de bolha. Gente, era uma coisa assim, tenebrosa, assim, parecia filme de terror, entendeu? E eu não tive nada disso, nada. Quer dizer, tirou o silicone, né? Eu tô reagindo, a minha energia, gente, eu sinto vontade de sair correndo, vocês não fazem ideia. Eu sou uma pessoa muito elétrica, minha mente, o meu corpo, eu danço o tempo todo dentro de casa, eu brinco. Então, para mim, era como se a minha alma tivesse presa num corpo que não conseguia nem pentear um cabelo, né? Nem varrer uma casa. Eu tive que abandonar a minha casa para conseguir dar atenção ao filho. Meu marido, né? Coitado, nesse processo todo aí também. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? Que as pessoas não fazem ideia. E estou muito bem. Ó, meu cabelo, eu queria ter ficado com os cachos, porque, como eu falei, eu amo cachos, assim, desde criança eu sempre amei. A minha unha voltou a ficar normal, a minha pele ainda está um pouquinho, né? Porque 4 anos castigada. Então, assim, eu tô sentindo que eu tô dormindo melhor. Eu não sinto mais dores, gente, é surreal. Eu não sinto mais dores na junta. Então, assim, a minha reumato falou, você não vai ter alta tão cedo, porque tudo que eu fui desenvolvendo estava tudo muito sério, né? Tudo muito já avançado. Mas eu não sinto mais dores, né, nas juntas, eu não sinto mais aquela confusão mental. Eu tinha medo de gravar vídeos na internet, né? Que eu tenho a página aí da Ferracina, tive que cancelar o meu Instagram pessoal, eu fui abrindo mão de muita coisa, porque assim, eu não tinha mais a confusão mental, gente, eu começava a falar uma coisa daqui a pouco, assim, o que é que eu tô falando? Então eu tinha medo de falar, sabe, bobeira nas redes sociais, então fui me afastando, e hoje em dia eu comecei de novo, né, fazer isso em menos de um mês,
né? Eu tô conseguindo já dar mais atenção aos meus filhos, brincar, sabe, com eles, que eu não tinha, eu falava, eles me chamavam, era o que me matou muito foi essa questão dos filhos, né? Que eu não conseguia mais levar para a escola. Eu ia para a escola, quando eu voltava, era cama. Gente, era o dia todo na cama. Assim, de só levantar para fazer o que era realmente necessário. Porque não dava. Minha vida, realmente, em 4 anos, eu não tive vida, assim, a não ser dentro de casa. Uhum. E você continua tomando, então, a medicação da reumatologista? Não, da Não, né? reumato não, não. É o corticóide, né, que eu fiz, o tratamento, só que como foi uma dose muito alta e não necrosou, então ela suspendeu porque pode atacar, pode prejudicar o rins, né? Não adianta você cuidar de uma parte e prejudicar a outra. Então a gente deu uma parada agora e aí ela me pediu para eu voltar depois de 2 meses, né, da cirurgia para a gente conversar de novo, fazer um novo protocolo. Eu acredito que eu não vou ter mais nada. Eu acho Uhum. que tudo isso estava linkado ao silicone, né? Sim. Me diga uma coisa, uma outra característica que eu venho percebendo, assim, através das conversas que eu venho tendo com as meninas e através até dos meus próprios exames, é que muitas vezes esses exames eles dão negativos e inconclusivos, que é o meu caso, né? Eu tenho 5 doenças autoimunes. Duas é identificável, né? A endometriose e o Hashimoto pelos exames de imagem. Os exames de sangue estão normais. E as outras, que é a síndrome de Sjögren, fibromialgia e síndrome do intestino irritável, não aparece nada nos exames. Mas como a reumatologista falou, o fato de meus exames darem negativos não quer dizer que eu não tenha doença, né? Então, e os seus exames de sangue? Eles acusavam alguma doença, alguma descompensação? Sim, vários. Tava tudo muito fora, assim. Só Uhum. essa aí do. Eu estava correndo risco, assim, um exame que eu fiz para a questão do infarto, né? Ele estava, assim, 3 vezes mais alto de derrame. Eu estava, assim, correndo risco, né? É derrame, não. É derrame que fala, né? É derrame, É, AVC? derrame. AVC, tava altíssimo. As minhas taxas, vitamina D, assim, lá embaixo. Vitamina B12, assim, ó. Tudo muito baixo, né? Só teve essa questão aí dessa doença de base que não se descobre, né, da Piodev. Não conseguiram identificar. Dá alguma coisa nos exames, mas eles não sabem, não chegam a um diagnóstico. É, exatamente. Tem algumas informações que são inconclusivas, elas não fecham mesmo, né? Sim. É interessante E que tudo isso, Oi, falar. pode falar. Não, porque tudo isso começou depois que eu coloquei silicone, né? Uhum. Todas essas, esses sintomas aí foi depois, porque eu já tinha feito 3 cesáreas e uma cirurgia, eu nunca tinha tido problema de cortar o corpo e acontecer alguma coisa. Pois é, e não foram poucas, né? E teve um caso na internet que da Adriana, né? Ela morreu e pelo que eu vi, né, nas imagens, porque tem uma fotos delas escrita aqui, né? Infarto e as dores, enfim, os sintomas. Mas assim, e ela faleceu, né? Em decorrência do silicone, né? Só que eu não consegui descobrir Sim, mais coisas porque, como está em segredo de justiça, né? Correndo o processo, eles sim, foram tirando a história do ar, né? Mas é interessante essa questão do infarto, que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, mas é uma coisa muito séria e é uma condição possível de sim, ocorrer, né? sim. Meu exame deu lá em cima, assim. E eu ficava preocupada, porque realmente a sensação que eu tinha é que eu ia entrar em colapso, né? E eu tentava o tempo todo passar tranquilidade, mas assim, só, só Deus sabe o que estava por dentro, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, assim, tentei trabalhar, assim, colocar, né, para fora palavras positivas, tentando, sabe? Mas realmente o último ano estava bem complicado. É Chega complicado. uma hora que. É, Acho que tem uma pergunta. Eu vou pôr o óculos aqui, às vezes fica brilhando aqui da luz. Ah, não, mas não é uma pergunta. Vou ver se tem aqui.
Vamos ver se tem alguém falando aqui. Gente, se alguém tiver uma pergunta. Ó, todo mundo vai desenvolver autoimune que tem silicone? Vocês sabem dizer? Quer responder, Ferracini? Eu- Então, por tudo que o meu médico me explicou e por tudo que eu tenho lido, o silicone ele é um gatilho. Se você já tem predisposição a ter, se você tem uma mãe, alguém da família, né? Se você já tem essa predisposição, ela vai aparecer muito mais rápido. Mas é, foi o que foi me explicado. Mas assim, de todo mundo que eu conversei, alguns sintomas essa pessoa tem. Porque, querendo ou não, é um corpo estranho que está dentro de você e seu corpo vai reagir de alguma forma. Mas, realmente, quem tem já essa predisposição, não tem erro. Uhum. Pois é, né? É um gatilho, né? Eu até vi, acho que foi o doutor Leandro Almeida falando que a partir do momento que você põe silicone no corpo, todos os soldadinhos entram em ação, defendendo, né? Sim, Então ele fala assim, fica imaginando assim, ó, 1 minuto, 1 hora, um dia, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso o tempo inteiro, lógico, né, gente? Chega uma hora que entra numa exaustão e o corpo começa a gritar por socorro, né? E sim. só que os médicos não entendem, né? Como a gente também não entende. Eu fiquei 26 anos com a prótese, com inúmeros sintomas e não tinha nem ideia do quanto isso podia estar me afetando, né? E a partir do momento que eu Sim. tirei eles, comecei a apresentar uma série de melhores, até de coisas que eu não imaginava. Por exemplo, você falou da vitamina B12, né? Eu sou vegetariana, então assim, eu tenho que estar o tempo inteiro, né? Todo mês, toda semana eu tomo um comprimido de vitamina B12, faço uma dieta rica né, de daquilo que eu preciso para não adoecer. E foi incrível, porque eu tô acostumada a fazer exames de controle e tal, e eu tirei a prótese, minha vitamina B12 estourou e ultrapassou o limite superior, que eu tive que parar, imagina. Eu tô acostumada a controlar ela, eu sei que ela não chega nisso. Uhum. Então a gente começa a observar como o corpo começa a funcionar melhor sem a prótese, Sim. né? É Isso surreal, gente. é surreal, né? Eu dei um exemplo simples aí, mas, gente, isso envolve todos os órgãos do corpo, né? Por isso que Todos os acontece órgãos. o colapso, né? A minha alimentação, tudo que eu comia irritava. Eu não podia comer certas coisas na rua, porque senão passava aperto. Então, assim, muda a nossa rotina toda, né? É, parece que a gente está falando aqui para não fazer, mas na verdade a gente está falando o que é real, o que acontece, né? Comigo aconteceu com você, aconteceu com várias outras meninas aí, mulheres, né? Está acontecendo, infelizmente. Eu fiquei bem triste, assim, porque eu estava acompanhando uma pessoa que eu conheço, né? Não tem nada a ver com o nosso grupo. E ela colocou o silicone e o corpo não aceitou, assim, parece que uma prega, um ponto que é dado embaixo da mama, abriu e essa próstata deslizou. Foi isso que ela conseguiu me explicar, né? Ela não é do Brasil, então ela foi me explicando, eu entendi mais ou menos isso. Aí, nesse momento, eu comecei a ter contato com ela e eu citei essa situação do silicone. Ela falou que estava sabendo. Resolveu fazer a cirurgia para arrumar essa tal prótese que deslizou. Gente, 3, 4 dias, o problema voltou a acontecer. E aí eu estive com ela e falei assim, pensa bem, será que seu corpo não está rejeitando essa prótese? Né? Então, assim, eu fico entristecida, assim, de ver, não só ela, né? Esses dias eu estava com a minha sobrinha, que conta para minha irmã que está com uma série de sintomas, mas quando eu tento falar com a minha sobrinha, não, eu tô ótima, tia, nossa, eu tô ótima. Eles não aceitam, é difícil. É É. difícil, né? E você vê Acho assim, que vem o sentimento de meio de culpa também, né? Tipo, pô, tô sendo culpada por tudo isso, fiz uma escolha e tô torturando o meu corpo. Então, você não quer aceitar aquilo. até porque não, é mais fácil e mais cômodo acreditar que isso é irreal, né? Então, Sim, tem que isso só vai acontecer mesmo, essas pessoas só vão acordar para esse movimento quando estiverem com esse corpo gritando. Talvez eu também só acordei porque eu já estava com o corpo gritando. Talvez eu olhasse uma dessas entrevistas e ignorasse, falasse, mas não é comigo, né? sim. Eu, quando eu me olhei no espelho, assim, né, eu falava, eu pedia tanto perdão ao meu corpo. Eu falava assim, me perdoa, né? Como que eu pude fazer isso? Eu sou uma pessoa tão curiosa, eu leio, eu busco, eu vou atrás. Eu acho que era também devido ao meu desespero de resolver o problema.
do abdômen, porque também eu não tinha qualidade de vida antes, de qualquer maneira. Eu fiz para resolver essa questão, porque devido à hérnia e devido às aderências, eu não podia fazer um exercício também, né? Só que assim, fui tentar resolver e aconteceu tudo isso. Mas assim, é surreal o sentimento de culpa. Por que que eu não estudei mais? Por que que eu não fui atrás? Por que que, né, eu poderia ter feito algo? Eu olhava para ele e você, gente, hoje em dia eu sou cheia de cicatrizes, né? Eu falava assim, elas vão contar histórias, né, agora. Mas assim, talvez poderia ter sido evitada se eu tivesse estudado, se eu tivesse procurado mais a respeito, né, de tudo. Mas eu não sei, assim, há 4 anos atrás era tudo muito fechadinho, né? A gente não tinha muita informação sobre essas coisas. Não tinha, de jeito nenhum. Olha, tem aqui a Vanessa comentando. Eu tenho uma amiga que colocou e o corpo sempre rejeitou, mas ela ainda não fez o explante. Eu, assim, tem que ter um apoio muito grande da família, porque é uma decisão que mexe, né? No meu caso, eu estava assim tão decidida já, não mexeu com o meu emocional nessa questão assim agora de ficar praticamente sem mamas, né? Eu não tenho pretensão de mexer mais, né? Todo mundo fala, ah, você está passando ainda, está no calor e tudo, mas tô feliz assim, apesar de ter perdido praticamente, né, as mamas devido ao silicone, mas eu estou muito feliz assim, entendeu? Com o resultado, com tudo que eu tenho vivido, por eu estar aqui de volta, porque eu achava que eu não ia suportar mais esse processo. E estou aqui, estou correndo atrás. Então, assim, meu conselho é: se está tendo sintomas, procure um médico urgente, porque daqui a um ano você pode estar Pior. destruída. Você vai estar assim num ponto que só um milagre mesmo para reverter tudo, né? Tem uma menina aqui perguntando, a Dornesi. Eu não sei se eu não estou conseguindo pronunciar seu nome, mas está perguntando assim: você colocou silicone após quanto tempo começou a sentir as dores ou se foi um processo a longo prazo? Então, eu coloquei pequenininho, acho que foi 215 e 250. É, foi só mesmo para sustentar. Eu já tive necrose, né? A necrose já começou uma semana depois. Mas depois de um ano, eu lembro que eu voltei nele e falei, ó, tá diferente, meu corpo tá diferente, comecei a sentir dores na mama, consegui sentir dor, comecei a sentir dor no corpo, nas juntas. Foi vindo sintomas, só que eu não assimilava isso, eu assimilava a cirurgia, anestesia, a outras coisas, mas não ao silicone, né? Mas eu lembro que um ano eu já comecei a dar queixas, de que tinha algo estranho. É, no meu caso, eu coloquei há 26 anos atrás, então faz muito tempo, né? Mas um pouquinho no tempo, eu fui desenvolvendo, eu acho que na sequência, mas eu não tinha me dado conta, né? Eu comecei a ter muitas enxaquecas, tive dores no corpo, comecei a fazer uma série de exames, tanto, gente, que esses dias eu fiz uma limpa e comecei a jogar fora, porque são muitos exames que eu fui fazendo no decorrer desses anos. Então, ressonância de coluna, de cabeça, Uhum, eletroneuroterapia, que é aquele exame que coloca uma agulhinha, né, para medir os estímulos. Eu tinha choques nas mãos, perda de força muscular. Então, assim, tem um monte de sintomas que eu não lembro nem a metade. Assim, sim, e no decorrer dos anos, isso foi se acumulando e as pessoas falavam para mim: Nossa, Luciana, seu corpo está explodindo, sintoma, hein? Nossa, que esquisito, você vive doente, né? E eu me sentia até culpada, isso, porque eu falava: Nossa, eu sou problemática, né? E eu, ainda mais sim, como psicóloga, eu ficava pensando assim: será que eu estou somatizando tudo e eu não estou percebendo? Nossa, eu fiz tantos anos sim, de terapia, né? Então, eu fui me sentindo cada vez pior, esquisita, diferente de todo sim, mundo. Então, pessoal, ai, vamos sair, eu não estava passando bem, entende? Então, minhas amigas tudo curtindo a vida, sim, passando mal. Então, exatamente. eu acredito que eu não tenho identificado desde o começo, porque eu demorei 26 anos para descobrir tudo isso, né? Agora, as pessoas que estão agora mais recente, né, com as próteses, já estão em contato com essas notícias, provavelmente vão conseguir identificar melhor quando começarem a aparecer os sintomas, assim como no caso, né? Inclusive, isso é uma das minhas dores, assim. A gente passa muito sozinha nesse processo, porque
exatamente isso que você falou. Você sai, você se sente tão mal, é tanta coisa acontecendo, você querendo estar em casa, seu corpo querendo estar na cama, o seu semblante muda na hora, assim, vem tanta exaustão que você muda na hora, as pessoas acham que você não está feliz ali. E não é o seu corpo reagindo, né? E várias pessoas foram se afastando devido assim, não faz questão. Porque eu tinha que escolher aonde eu tinha que estar dentro de casa com a minha família. Então, assim, eu tive que me afastar, não foi por escolha. Eu queria estar, mas eu não conseguia. Então, assim, várias pessoas foram se perdendo no meio desse caminho aí, e pessoas que eu gostava demais, então fiquei muito. Minha bateria vai acabar, peraí. Eu Ai, fiquei eu tô... muito. Não, tenho. É porque eu saí da live, né? Saí de uma live e entrei. Ele não tá aguentando também, né? Mas, assim, é, ninguém entende o processo. Só quem passa, quem tá ali do lado realmente, vendo, que vai te entender. Fora isso, não adianta querer que a pessoa entenda o seu processo, porque não vai. Você sabe que eu acho que até hoje as pessoas não entendem o processo. Porque, assim, quando eu saio com minha amiga, eu nunca tive o hábito de beber. Quando eu bebia, eu beijo. E aí hoje uma opção já faz tempo, na verdade, com essa opção de não querer beber, gente. Isso é uma ocasião muito especial, um drink, as pessoas não entendem, Eu né? respondi. Aí, por que você não vai tomar uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha gelada, né? E aí elas não conseguem compreender que hoje eu prezo pela qualidade de vida, né? Já Sim, prezava antes. Agora que eu sei que o meu corpo está em remissão de sintomas, eu tenho que cuidar mais ainda. Então, gente, álcool, não que eu não vá tomar nunca, mas vai ser numa ocasião muito especial. sim, Não dá para ficar indo comer comidas que normalmente ela come. Então, assim, eu não quero comer, elas acham ruim. Então, eu percebo assim, sim, as amigas, às vezes a família. Meu pai esse dia falou assim: você tem que voltar a comer como você comia antes, você perdeu muito peso, você tá feia, ele falou para mim, né? Mas, gente, eu não estou preocupada com o peso, estou preocupada que eu preciso fazer uma alimentação anti-inflamatória, que eu preciso cuidar da minha saúde. exato. Então, eu percebo que é muito difícil para quem está ao redor entender a gravidade dessa situação que a gente passa Sim. com Eu tive que passar, exato. Eu passei vários links, eu falava assim, ó, se vocês não estão entendendo, que às vezes eu falava assim, até com meus irmãos, vou ficar sumido, eu preciso sumir essa semana, porque eu estava com a imunidade muito baixa, eles com a rotina de trabalho, as coisas, eu falava, eu preciso me afastar, né, um pouco, e conversei com a minha mãe tem me ajudado muito nesse processo, minha mãe está me ajudando muito nesse processo, meu marido, meus filhos. Então, assim, tudo foi conversado, né? Porque senão você não. Como que você vai fazer tudo? Você tem que mudar a alimentação, você tem que mudar tudo. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Não, dificilmente a gente está bem, né? Eu não me lembro muito nesse processo eu falar assim, hoje eu acordei bem. A não ser com o corticoide. Com o corticoide eu varria a casa, né? Passava o efeito do corticoide. E o perigo é isso, que você vicia, você fica tão bem, achando que está bem, né? Que você fica querendo tomar o corticoide para você poder ficar bem. Aí você vai viver com o remédio e vai acabar com o seu rim, outra coisa vai acontecer. Então, a questão da família, realmente, se não tiver, fica complicado para quem está passando, porque você já se sente um ET, uma estranha, em outro, em outro mundo, né? Tudo acontece com você. As pessoas não entendem, acham que é tudo, né, coisa da sua cabeça. E, na verdade, o seu corpo está ali lutando contra algo para te defender, né, daquilo. é bem complicado, né? Porque aí a gente já tem que lidar com a culpa, com a tristeza, com a dor, né? Com o medo de uma nova cirurgia. Porque antes, sei lá, eu não tive medo de trocar a próstata e de colocar, mas eu tive medo na hora de tirar, porque eu já Muito. estava É. totalmente apavorada com toda a situação, né? Então, E o complexo. nosso corpo ainda é todo sensível de tudo isso, aí você pensa, pronto, mais uma cirurgia, mais uma anestesia, mais entubada. Ó, eu tive problema no dente, quando, né? Problema em unha, problema no cabelo, problema em pele. Aí vem essa questão emocional que você falou, que eu tinha que ser forte, porque quando eu tentava relaxar um pouco, eu via que o humor do meu marido melhorava. Eu sem 4 anos sem trabalhar, ele trabalhando, né? Que ele é professor universitário. Como que ele ia dar aula pensando em deixar em casa? Então eu falava, tô bem, pode ir. Então tinha que ser um apoio emocional para ele também, para ele conseguir trabalhar, para sustentar.
né? Aí eu tinha que ser forte para os meus filhos, porque envolve escola, minha filha é mais nova, então mudou muito a forma, né? Como que fala? A concentração dela mudou muito. Então, assim, gente, é todo mundo envolvido nessa questão. É uma família toda que é casamento que acaba, né? Porque às vezes o marido não entende que sempre dor de cabeça, sempre fadiga, sempre dono, ai, vai mexer, não dá, gente, vai tocar, dói, tudo dói. Você vai tudo dói, você fica intocável. Então, assim, é difícil, é difícil. Bem complexo, gente. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Se tem mais alguém comentando alguma coisa. Gente, se vocês quiserem perguntar, já aproveitem aqui. A Júlia comentou aqui: quem tem silicone pode ter certeza que terá que retirar a qualquer momento na vida. Terá uma cirurgia marcada para qualquer instante. Isso é uma verdade. Sim. É uma bomba que está dentro da gente, né? A dor, O né? nosso desejo é que não passam, né? Por isso. Mas gente, eu estudo o tempo todo. Eu leio, eu busco artigo, eu busco, né, conversar com médicos, tudo assim. Mas eu fiquei sabendo que parece que daqui a 10 anos não vai ter mais. Porque é muita mulher aparecendo com problema, muita gente, muita gente. Você sabe que eu escrevo um texto todo domingo, né, para um blog que eu tenho. E Eu quero aí, participar, né? Eu fiquei de participar lá da sua reunião. Eu vou e aí, participar. da reunião na segunda, né? Isso. Gente, segunda-feira, toda segunda-feira, às 20 horas, tem um grupo gratuito pelo Zoom. E aí, quem tiver interesse de participar, é um bate-papo, é compartilhamento de experiência, compartilhamento das suas dores. É um grupo livre e gratuito. Então, me envie o e-mail no privado que eu vou adicionar vocês e na segunda-feira eu envio o link. Então, mas no domingo eu escrevo um texto para um blog que eu tenho. E aí eu fui fazer uma matéria sobre essa questão, né, de como a gente está se vendo aqui, né? Eu estou aqui falando com você, mas eu estou olhando também as manchas, se um olho está maior ou menor, a gente está fazendo isso, né? Então, com a pandemia, aumentou muito, né, o número de pessoas que estão fazendo botox e aumentou em 30% a colocação de próteses. Que acho que as mulheres também se viam, né, e se observavam Mais, né? da fama e Sim, começaram a se sentir mal. Então, assim, ainda tem um movimento ainda muito grande de implante. tem. E Sim. eu acho, na minha opinião pessoal, e eu acredito que é a opinião da maioria de vocês que estão me ouvindo, e sua também, né, Ferracina, que, na verdade, a partir do momento que houve o primeiro relato, gente, a próstata já devia ter sido abolida. Tem que ficar, ó, atento. Exatamente. Qualquer produto que dê problema para a saúde de alguém, ela sai do mercado, uma medicação, enfim. E o silicone eles estão empurrando com a barriga, né? Estão empurrando. É a indústria, né? Infelizmente, quando eu fui retirar a prótese no hospital, eles falaram assim, que eu poderia até ser presa, né? Porque se eu descartasse isso em um local impróprio. Aí eu perguntei por quê? Se faz tanto mal assim para o ambiente, imagino o que isso está causando dentro do meu corpo, né? Eu assinei um termo, trouxe a prótese, mas assim, não consigo entender como que algo, né, Não é que louco faz isso? tanto mal, é muito louco, assim, eu me senti um nada, eu me senti um nada, porque não há dinheiro no mundo que vá pagar, o meu tempo é muito precioso, a minha vida é muito preciosa, entendeu? É algo surreal, assim, que como que você faz para recuperar tudo que você perdeu? Entendeu? É muito difícil isso. É difícil até para eu falar, me dá um nó na garganta, porque é revoltante saber que, por causa de uma coisa que eu comprei, que foi caro, na época eu tentei escolher um das melhores, vitalícia, se eu caísse de cima de um prédio, eu me pipocava toda, mas a prótese ia ficar ali, se um carro... Então, assim, entendeu? Eu comprei como se fosse algo seguro. E olha o que aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, eu dou graças a Deus que eu estou com a minha família,
que quase se perdeu no meio desse caminho, porque eu fiquei tão desesperada que eu cheguei a chamar o advogado e falar assim, eu vou me separar porque eu não aguento mais ver minha família, meu marido sofrendo, eu não aguento mais ver meus filhos desse jeito, assim, tudo bem que os filhos iam ter que ficar, mas assim, era algo assim, quando eu falo assim, quando você ama uma pessoa de verdade, você sabe o que é o amor, você fala assim, eu prefiro vê-lo bem, feliz, porque o fim que eu me vi era em cima de uma cama toda destrochada, atrofiada. Então falava assim, eu não posso desejar que uma pessoa que eu ame tanto passe o resto da vida dele assim, ao ponto que eu cheguei, né, no último ano, de chamar o advogado e falar, eu vou me separar. Mandei mensagem para o amigo dele, falei, cuida dele, que ele vai precisar muito, porque realmente o meu amor por ele é tão grande que eu não quero. É, eu já tô, como fala a palavra? Eu usei uma palavra assim, eu já tô. é, não é Sofrendo. sujeita, não é sujeito, tipo, esqueci o nome da palavra agora, né? Eu já tô. Até tá difícil eu continuar com o pensamento, que eu esqueci a palavra. Mas eu já estava destinada, tipo, a passar por tudo aquilo, eu ia querer ele do meu lado daquele jeito. Então, assim, realmente o último ano, como eu te falei, foi muito, muito, muito difícil. Assim, eu já não estava mais suportando mesmo o emocional, já estava indo pro beleléu, que é o que estava ajudando, né? Mas graças a Deus, assim, veio tudo a tempo, né? Deus viu que já estava esgotando tudo e falou, não, vou agir, né? Graças a E Deus, agiu. porque é uma loucura isso, meu Deus. Tem uma outra menina falando aqui que viu em um canal, que ela não lembra qual é no momento, mas que após colocar o silicone, o próprio corpo cria uma pele externa em volta da próstata e por muitas vezes essa Sim, pele vai comprimindo o silicone, né? Que são as cápsulas que são criadas. cápsulas. Todo mundo tem isso. Todo mundo dá. Porque é uma defesa do seu organismo. Se meu organismo fez isso com um ponto, em cada ponto, ele fez essa capa de gordura, imagina num corpo estranho. Então, eu acredito que, como eu falei, de tudo que eu tenho lido, eu não sou médica, eu não posso falar isso com tanta propriedade. De todos os casos de explante que eu vi, todas elas tinham essa capa, essa cápsula, né? Eu fiz o, o exame, deu lá, né, a questão da. Como que chama? Eu ainda tô meio esquecida, gente. É um mês só de cirurgia. Mas já melhorei, acho que 80%, eu posso dizer. É uma inflamação crônica, né, que chama. Isso, bem isso. A E Simone, minha mama, pode falar. pode falar. Não, a Não, é porque Simone às vezes dá um delay aqui. Você dá. fala, eu. Aham. A Simone está comentando aqui, perguntando se enxerto de gordura, se a mama fica normal depois. Eu não fiz enxerto, então quer responder? É. Então, eu tentei estudar também sobre isso, porque eu escutei muita gente falar que o corpo, de qualquer maneira, também, dependendo, dava alguma reação, endurecia. Só que, assim, de tudo que eu passei, eu pensei, vou tentar nem que seja o mínimo, né? Já que é algo natural do meu corpo. É um mês só. Estou muito satisfeita, né? Eu achei que ficou bacana, assim, toda a questão estética. Eu já havia colocado uma prótese menor, então não estranhei muito, apesar que eu fiquei bem reta, né, assim. Mas, como eu falei, isso não me incomoda. Eu estou muito bem emocionalmente para essa questão de eu ter me livrado dessa bomba que estava no meu corpo. Mas cada caso é um caso, né? Teria que conversar com o cirurgião, Para ver como que fica. cada um, né, para ver como que fica essa questão. Gente, falta um minuto, vai cair a live. Ó, um minuto exatamente, vai cair a live. Então, assim, eu quero te agradecer, porque eu achei sua. Adorei a sua participação, acho que foi fundamental, assim, nossa, muita informação importante que vai ajudar muita gente. Então, eu só posso te agradecer muito por estar aqui e agradecer todo mundo que participou com a gente, que, né, ainda vai assistir essa live. Vou deixar você despedir antes que caia. E um beijo para todo mundo. Procure um bom profissional, leia, estudo, porque realmente é algo que pode te levar para o fundo do poço. É, isso aí. Vamos orar aí para que todo mundo fique bem, né? Que todo mundo possa ter a chance de Isso. plantar como nós tivemos.
Verdade. Olha lá, 13 segundos. 17, não, 16. Tchau, E gente. obrigada, viu? E parabéns aí por essa linda iniciativa. Vamos marcar mais pra frente, aí você vai contar como é que você foi ficando, tá bom? Combinado. Beijo, pessoal. Boa noite.